Boa noite, pessoal. Aqui quem está falando é Jair Nalata. Eu vim aqui falar sobre o parlamentarismo. 1961 a 1963 tivemos aí um parlamentarismo, no período que o presidente era o Jango. Em 93 tivemos um plebiscito que ele foi derrotado. O presidencialismo saiu vitorioso. Eu defendo o presidencialismo, mas a gente sabe que o presidencialismo de hoje é um presidencialismo de coalizão. Logicamente que o parlamentarismo você vai dar muito mais poder do que hoje ele já tem dos nobres deputados e senadores de resolver as questões. Lembrando que a bancada do boi, da bala, da Bíblia e do Centrão, todos esses são a base de apoio do presidente atual que está aí. Essa mesma base podre que tirou a Dilma Rousseff. Essa mesma base que teve que ser comprada pelo Fernando Henrique Cardoso no seu processo eleitoral. E a mesma base que o Lula teve que negociar, porque senão ele não conseguiria fazer a gestão do Brasil. Como mais à frente a gente vai ver que a Dilma foi derrubada por esse mesmo grupo. A bancada do boi, da bala da Bíblia e o Centrão preza pelo parlamentarismo. Já tem poder, vão ter mais poder ainda. Teria um primeiro-ministro que hoje seria o Rodrigo Maia. Símbolo da podre, porca, útero podre da política carioca. Você imagine. Hoje o primeiro-ministro do Brasil poderia ser o Rodrigo Maia, um presidente de fantoche. Tipo, nós já temos que o Bolsonaro é um fantoche. Ele não é o presidente do Brasil. O presidente do Brasil é o Paulo Guedes. Ele foi colocado lá pelas multinacionais, Febraban, Fiesp, CNI, CNA, CID Comércio Nacional, que está quebrando. Mas ele simplesmente está aí, faz seus fabiapá. Você vê que não tem cognição, onisciência nenhuma, não tem condições de ser gestor do Brasil. O parlamentarismo, só uma coisa que o povo tem que entender, é você dar poder para o Brasil realmente ter uma cleptocracia. O Brasil pode vir a ter uma cleptocracia na mão desses deputados que são hoje uma maioria ali de 60%, 65% em Brasília, que estão lá legislando em prol de grupos internacionais, nacionais, em prol de grupos agrários, que mesmo tendo ganhado muito dinheiro no governo Lula, hoje estão indo uma ganância danada e estão perdendo dinheiro. Se tivesse continuado igual estava ganhando muito mais. A ganância deles é demais. Esse mesmo Congresso que votou a favor, lógico que a esquerda foi derrubada na votação, eles aprovaram a reforma da Previdência, que ferrou geral, os trabalhadores do Brasil inteiro. Eles votaram esse aumento do salário mínimo aí, pífio, que está ferrando aposentado, pensionista e quem está trabalhando na ativa. Eles também apoiam essa pouca vergonha de a gente ter milhões de pessoas sem uma direção, sem uma carteira de trabalho. O trabalho informal está tomando conta do Brasil. E isso vai ter um resultado lá na frente. Esse mesmo grupo agora que é o parlamentarismo no Brasil. Parlamentarismo nada mais é do que você receber um dinheiro no banco, andar com esse dinheiro na mão, em plena madrugada no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo. Lembrando que o ministro da Educação não sabe onde é Belo Horizonte, que Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais. Não tem essa. Tá de madrugada na rua, vai ser assaltado. É a mesma coisa. Parlamentarismo no Brasil é isso. Ah, mas só que do jeito que está hoje está uma zona. Está uma zona. Mas é preferível ainda o presidencialismo. Preferível o presidencialismo. Porque no parlamentarismo, quem comanda é eles. Eles colocam lá o Rodrigo Maia, seria o primeiro-ministro hoje. Abaixo do Rodrigo Maia viria quem? Viria um outro do bando dele, do Rio de Janeiro, ou um outro do bando dele aqui de Minas ou de São Paulo. É tudo uma escumalha só. Um cara que diz que o brasileiro pode trabalhar até 80 anos,
Ainda tem carioca que vota nele, é o carioca da Zona Sul, metido a rico, que está passando aperto lá para poder pagar o seu condomínio, pagar a prestação do seu apartamento, não está conseguindo pagar mais seu carro zero. O Rodrigo Maia falou que o brasileiro pode trabalhar até 80 anos. Eu trabalho até 80 anos com o salário dele, com o salário que ele tem que a gente paga. A aposentadoria que ele tem que a gente paga são duas. Recebe o teto máximo do INSS e ainda vai receber a aposentadoria privada que a gente paga para eles. Fica um bando de pobre que não gosta de ver outro pobre melhorar, batendo palminha para esse pessoal. Mas em casa, a barriga dói. Parlamentarismo no Brasil eu sou contra. Seria dar poder a bandidos, seria dar bandeira a cacárias, seria dar poder a gestas da sociedade brasileira política. Por pior dos piores, o presidencialismo ainda é a melhor forma de governo. Não se pode por esse governo que está aí. Porque hoje nós temos aí até mesmo um parlamentarismo às avessas. Que você tem um Congresso, que é comandado pelo Rodrigo Maia, que não defende os interesses do povo, está defendendo o interesse do empresário, das multinacionais. Tem um presidente que é um fantoche. E tem o Paulo Guedes, que é ministro da Economia, que está com a chave da grana e que trabalha para os grandes grupos, Febraban, Fiesp, CNI, CNA, multinacionais. Pronto. E o povo pagando imposto. Milhões de empresários sonegando na maior cara de pau. E o povo pagando aonde? No produto. Pesquisa no supermercado que você compra aí se as coisas não aumentaram. Só não pergunta pro Guedes e pro Bolsonaro. Gente, o cara não fez nem lá para a região dele de São Paulo, que é uma região pobre. O cara quer ir lá para conhecer os familiares dele na Itália. A família dele mora lá naquele brejão lá do, sei lá se é norte ou oeste de São Paulo. Uma das áreas mais pobres de São Paulo. Fez nada, não investiu um centavo lá. O pior pobre, o pior rico é aquele que foi pobre. Então, na minha análise, parlamentarismo no Brasil não existe. Então, eu sou a favor ainda do presidencialismo com todos os seus percalços. A gente sabe que tem aí um presidencialismo de coalizão, que também é outra bomba, tá entendendo? É muito bandido tomando conta do presidente. E vamos ver o que vai dar isso aí. Porque se entregar isso aí, amigo, vai ser outro show. Fica muito mais fácil para os empresários trabalharem. Hoje já é fácil, eles já mandam em Brasília. Com o parlamentarismo vai mandar mais ainda. E o povo só vai ficar lá para poder votar. Depois a memória apaga, ainda vai ficar batendo palminha para deputado que votou contra ele, contra o filho dele, contra a mulher dele, contra o neto dele, que vai ter que trabalhar até 2150 para poder aposentar, mas aí já morreram. Uma boa noite. Jair na lata. Tudo de bom e muita saúde a todos.